Vamos que vamos, família! Bem-vindos ao Adepate Podcast. Aqui no ambiente da nossa comunidade de patologia e de qualidade das construções. Adepate Brasil. Nós e os nossos três pilares: educação, network e empreendedorismo. E aqui no nosso podcast é o local onde nós organizamos as nossas histórias, compartilhamos conhecimento técnico, conhecemos os personagens da nossa área de atuação, construção civil. Agradeço do fundo do meu coração todos vocês que acompanham com muito carinho cada episódio nosso, cada corte, que compartilham. Vamos lá, se inscreva no canal caso você ainda não está por aqui. Sempre aperta aqui no clicar de curtir. Estou gostando deste vídeo. E comente sobre qual é a sensação, quais são os sentimentos, quais são os aprendizados que você está tendo neste episódio. Agradecendo especialmente a Simaco, a nossa patrocinadora especialista em recuperação de fachadas, recuperação de estruturas e também sistemas de impermeabilização, que é um tema importante que nós vamos tratar hoje. Agradecendo também ao IPOS Especialização, pós-graduação em parceria com a Adepate, sobre patologia das construções, sistemas de impermeabilização e novidades. Estamos preparando mais 3 novas pós-graduações para vocês, especializadas em fachadas, outra em estruturas e outra em assessoria técnica condominial. A formação profissional é fundamental para o nosso sucesso em nossa jornada, então venha se especializar aqui com a gente com o IPOS. Gratidão e Amatec, com muito carinho, estamos muito felizes com esta parceria, porque se as soluções para diagnóstico de umidade, de infiltrações, você vai encontrar na Amatec. Tanto os equipamentos de alta potência técnica, geofones, para investigações não destrutivas, como também os traçadores químicos. Gratidão e Amatec. E, por fim, o nosso patrocinador, FSL, escritório especializado em consultoria técnica, em assessoria técnica condominial, inspeções, perícias, toda a parte da patologia das construções. Certamente o seu edifício merece o nosso cuidado. Estamos aqui para cuidar do seu edifício. Neste ano, o que nós temos? FEIPAT. Falaremos sobre a FEIPAT também aqui com toda certeza. Em setembro, 9, 10, 11 e 12. Na Expo São Paulo, o Brasil todo vai se encontrar aqui. Se o seu universo é patologia das construções, e além, é qualidade construtiva. Se você é da construtora, se você projeta, precisamos de soluções para evitar os problemas. E claro, se eles acontecerem, como nós vamos tratá-los. Tudo isso reunido num único espaço. Todos os personagens juntos, compartilhando experiências e aprendizado. Network, educação e empreendedorismo em alto nível, porque é assim que é o propósito do Adepate, todos em alto nível. Na FEIPAT teremos tudo isso, então escaneie o QR Code, conheça, é gratuito, todo o acesso 100% gratuito para você. Agora, quer expor a sua marca na FEIPAT? Converse com a gente, será uma honra contar com a tua marca junto com a nossa FEIPAT, senhoras e senhores. Muito bem-vindos. Quem está aqui comigo? Flávio Taurino, que é engenheiro civil, técnico, químico, mais de 17 anos de experiência, coordenador técnico da Ecobit Brasil atualmente, Perfeito. esposo, pai, especialista em impermeabilização. Que mais, Flávio? Bem-vindo. Oh, que honra, Felipe. Obrigado pela apresentação aqui. Eu fiquei até, feliz aí com as suas palavras. Realmente é um prazer estar participando com a Adepate mais uma vez aí do podcast, com você. Obrigado pelo convite, primeiramente, né? Estou aí no ramo de construção civil, mais ligado à impermeabilização, sempre em indústria, há 17 anos,
né? Iniciei há bastante tempo na desculpa, na Quimicril, onde comecei no chão de fábrica, né? Participando lá do desenvolvimento de produto e fabricação em fábrica. Depois passei a conhecer um pouco de laboratório, fazer ensaios técnicos, né? Medir lá teor de sólidos, viscosidade, densidade, enfim, foi tendo os meus primeiros contatos com os produtos químicos para impermeabilização e também aditivos, né? Depois fui trabalhar na área de técnica de realizar amostras em obras, aplicações de produto e tudo mais. Por fim, a Sika já tinha comprado a Quimicril na época, e eu fui para a área comercial, onde fiquei por 6 anos na área comercial, realizando aí as vendas, batendo metas, às vezes sim, às vezes não. E nos últimos 2 anos vim assumir a área técnica da Ecobit Brasil, onde está sendo um trabalho bem bacana, bem desafiador, mas que está dando resultado. É gostoso quando você trabalha e vê as coisas acontecendo, né? Aí me especializei nesse tempo técnico em química, nesse período todo, né? Conforme eu fui falando. Depois de técnico em química, me formei em engenheiro civil em 2018. Fiz minha pós-graduação em tecnologia da impermeabilização, né? Sou especialista nessa área. Estamos aí aprendendo e compartilhando no dia a dia. Hoje eu atuo como responsável da área técnica e também comercial na Ecobit. Então eu dou o apoio aos profissionais, a vocês que vão ter aquele primeiro contato para verificar o que está acontecendo, né? Qual que é a manifestação patológica que está apresentando ali a edificação. E apoio os profissionais a desenvolver soluções com os nossos produtos da Ecobit. Hoje, basicamente, é esse meu trabalho, e aí faço palestras também, apresentações em eventos e tal, né? Dou treinamento em obra também. Então, todo apoio que vocês precisarem da Ecobit e do Flávio Taurino, estou à disposição. Espetáculo. E o que mais te encanta no universo da impermeabilização? Ó, o que me fez apaixonar pela impermeabilização é conseguir, primeiro de tudo, a resolver problemas que para pessoas leigas não tem resolução, né? Fazem ali vários paliativos, algumas eh, tentativas de resolver problemas, manifestações patológicas em obras, nas edificações no dia a dia, e não conseguem. E aí quando você começa a trabalhar na área mais técnica e vê que existe sim soluções, aí você começa a gostar, né? Funciona. Como que é feito isso? A gente tem que saber que tem um processo. E o processo é, primeiro de tudo ali, verificar o que está acontecendo, diagnosticar, né? Para depois dar a terapia. E aí, eu desse lado de fabricante, eu me entendo qual que é o meu pilar, né? Eu costumo dizer que a impermeabilização, ela tem 3 pilares importantíssimos, né? Que é o lado de especificação, o lado de aplicação, execução dos trabalhos e o lado do produto. Se tem esses 3 Ah, pilares amarrados, vai funcionar a impermeabilização. Então, tudo começa pelo estudo, pelos especialistas que vão lá verificar qual é a necessidade do cliente, não só numa reforma ou recuperação, numa obra nova também. Fazer ali um projeto, né, uma consultoria, fazer todo o estudo prévio, compatibilização com hidráulica, com estrutura, e aí sim, verificar qual é a melhor solução para determinada área. Não existe uma solução só, né? A impermeabilização é um sistema. Então, primeiro se avalia qual que é a necessidade daquela área, qual tipo de sistema impermeabilizante que pode caber ali, para depois, especificado, aí vem ali a execução e o produto, obviamente. espetáculo. E qual que foi o desafio? Imagino que você não tenha, inicialmente, quando criança, jovem, o sonho de trabalhar com impermeabilização. Qual era o sonho do Flávio? O sonho do Flávio era mais um de milhões de crianças brasileiras, Jogador de futebol. jogador de futebol. É bom? Ó, hoje ainda consigo enganar um pouquinho aí, né? Eu joguei futebol, tentei base de clubes durante um período, mas aí quando bateu meus 16 anos, aí, vindo da criança humilde, Claro. crescendo ali na periferia de Carapicuíba, não dava para ficar sem trabalhar muito tempo não, né? O falecido pai puxava a orelha também, vamos trabalhar, a mamãe também precisava ajudar em casa, então acabei que não é que eu desisti, né? Falei assim: "Não, aqui
talvez não dê, mas o meu maior incentivador foi o meu pai, para vir para a construção civil, Sério? né? Ele era eletricista, ele trabalhava pra caramba, né? E aí falou pra mim, meu, tenta, tal, não sei o quê. Aí ele falou, eu falei pra ele, rapaz, será que eu tenho capacidade pra isso? Foi a maior dura que eu tomei na minha vida. Todo mundo tem capacidade. Falou, falou, falou. Falei, vou tentar. Vou tentar. Comecei em técnico em química, deu certo, bem desafiador, porque eu já estava um período sem estudar, né? Sem fazer nada com questão de acadêmica, né? Sim. E aí saí do técnico em química, passaram mais ou menos um ano, com a ajuda da empresa na época, da Quimicril, que foi uma escola para mim, por onde eu Mas você passo, começou na Crime Crio na ideia de uma oportunidade, de uma e oportunidade. aí você foi descobrindo o universo da impermeabilização por Perfeito. oportunidade, Por oportunidade. né? Não E foi te foi apaixonando no meio do caminho. exatamente. Aí, desistindo daquele sonho, entre aspas, de ser jogador de futebol, Não, segui continuo, outro caminho. Falei assim, eu segui outro vou... caminho, eu continuo jogando meu futebol na várzea aí, mas segui outro caminho. Aí, entrando lá, o que acontece? A realidade da empresa na época era, acabou o horário de expediente ali 5h30 da tarde, a rapaziada ia se trocar no vestiário, uns iam para casa e a maioria ia estudar. Então eu falei, poxa, eu vou ter que estudar também, cara, né? Eu acho que é bacana, tal. Porque você falou, você começou ali no chão da fábrica, você começou ali, Isso, né, cuidando dos processos e conhecendo o dia a dia de uma fábrica ali na pegada na mesmo. pegada, e aquela rapaziada ali, pô, vai lá estudar também, é legal, Aí tal, você não sei falou, o quero quê. mais. Falei, poxa, eu vou pra cima, vou tentar. E consegui, né? E iniciei o técnico de química, bastante desafiador na época. Na época foi uma mudança muito Não, grande. imagina que a gente, quando criança, adolescente ainda, pensar que vai fazer um técnico em química, né? Talvez nas escolas, pelo menos eu, era mais fugia da aula de química, né? Exatamente. Eu também era desses daí. E assim, como eles incentivavam a estudar, eu falei, pô, eu preciso estudar com a área que vai agregar na empresa também, Pô, foi esperto, já tinha ali um né? direcionamento. Aí iniciei no técnico em química, beleza. Aí fui seguindo o caminho e tal, e eu vi a oportunidade de engenharia civil, e era algo que eu já começava a gostar, tá? E tinha o legado do pai, né? Tinha o legado do pai, né? O meu sogro, ele é mestre de obras aí há Porra, mais de 40 anos, e eu ia pra obra, trabalhar junto com ele e tal. Eu falei, pô, oportunidade, oportunidade. Só que nesse meio do caminho, eu tentei também ser montador de móveis, ah, entendeu? Numa loja aí. eu vou tentar esse caminho aqui Vou também. tentar aqui também. Montei os móveis, mas não foi algo que eu gostei. Não consegui mesmo gostar As daquilo. portas não fechavam, a Não, prateleira ficava meio inclinada. é uma dificuldade muito grande, né? Então eu falei, não, vou seguir na construção mesmo. E aí fui, depois que eu finalizei o técnico em química, comecei a gostar cada vez mais, estava visitando obra, Já estava se vendo as coisas encantando. acontecendo. Meu, comecei a conhecer especialistas do mercado. O professor Alexandre de Brito começou a fazer Sim. consultoria para a gente na época na Quimicril. E eu falei, não, agora vou mesmo seguir engenharia, vou bater lá. Aí meio que fui, entre aspas, um patinho feio da turma, junto com mais um ou outro, 3, 4 gato pingado. O restante tudo novinho na sala, né? Um monte de galera que acabou de sair do ensino médio e foi pra faculdade, e a gente lá. Aí foi bem desafiador, Felipe. Isso aí eu vou falar pra você. Imagino. O primeiro ano da faculdade foi pra falar, você vai conseguir finalizar ou não vai, É. né? Muita galera acaba desistindo, foi bem desafiador. Todo sábado eu estudava, fazia exercício pra poder não ir mal na prova, né? Para poder não ir mal na prova, pelo menos passar, Já pelo menos entendi. chegar na média, né? E aí fui conseguindo, enfim. Depois você pega o caminho, né? Você começa a se encaixar o que é faculdade, o que precisa. E aí finalizei, consegui finalizar com uma DP só, não é para ter pego nenhuma, mas acabei pegando uma no meio desses 5 anos. E aí fui para pós-graduação, já estava muito apaixonado pela impermeabilização, já tinha visto projetos feitos, né? Participado, né, de projetos de impermeabilização propriamente dita, feito aplicações e amostras em obras, ver aquela obra com a manifestação patológica depois resolvida com o trabalho que você executou ou participou da Isso é muito execução. bacana. Ah, aí, cara, daí para lá eu continuo cada vez mais entusiasmado com isso, né? E aí vem cada vez mais no dia a dia a vontade de se especializar mais, Sim. né? Mas olha, quando a gente pega aqui, é um caso muito bacana da gente trabalhar e estudar aqui.
E ainda hoje, muitos podem estar ouvindo a gente, acompanhando a gente, e Sim, estão procurando o seu caminho. Você demonstra com muita clareza, com brilho nos olhos, com um bom sorriso, que sabe o que quer, que está na direção certa, sim, que é apaixonado pelo que faz e está prosseguindo e progredindo, né? Mas muitas vezes teve um momento que você estava com um desafio ali de o que eu faço, por onde eu vou, e as oportunidades e as inspirações foram te conduzindo. sim. Ou seja, você encontrou a impermeabilização no movimento. E a gente pode falar para as pessoas hoje, se você concordar comigo, que se a gente não sabe o que quer da vida, não sabe o que quer fazer da vida, podemos ter aqui alguns que estão acompanhando a gente, já se formaram em engenharia civil, mas não sabem o que quer fazer. Porque a própria construção civil, a área da engenharia civil, é uma área grande. Enorme. A área da Muito. arquitetura. Então, não sei se eu sou um patologista, se eu quero trabalhar para a indústria, se eu quero ser um projetista. E tudo bem. Aí agora, é impermeabilização, é fachadas, são estruturas, né? Tem vários sistemas prediais. Agora, quando a gente não sabe muito o que fazer, ou ainda não encontrou uma área apaixonante que a gente queira vibrar sobre ela, que a gente possa estar em movimento. Perfeito. E ir fazendo, e ir trabalhando, e ir descobrindo, e ir tentando, né? Não parar, porque vai ter um momento que você vai falar: é isso. É isso que eu quero. É. E qual foi esse momento para você que você falou: Um pronto, divisor de águas, né? porque pode ser que você tenha feito técnico em química, porque a empresa era Quimicril, então é É, uma forma de ter oportunidade, então eu tô aqui fazendo, mas enquanto isso, aí você começou a engenharia, começa a abrir um mundo, você começa a estudar outras áreas. Teve algum momento que você falou: cara, é isso. sim. Teve um momento que eu tive mais contato com obra propriamente dito. Você foi pra obra. Fui para a obra, estava lá na fábrica, estava lá mexendo no laboratório, mexendo com produtos, tal, fazendo testes internos que também são legais, né? Mas aí no momento que você pisa na obra e vê as coisas acontecendo, sendo ela obra nova ou obra de recuperação, aí foi a hora que eu falei: aqui é o divisor de águas mesmo, quero isso. Aí via professores do mercado fazendo uma especificação e as coisas dando resultado. Um professor fazendo uma palestra, uma apresentação, né? Você Ou se outros inspira profissionais. nos outros profissionais, né? Sim, você começa a ver aquela pessoa como inspiração, né? O De Leon Rocha mesmo é um amigaço meu, Grande De Leon. né? E vira e mexe, a gente troca ideias sobre tudo, e ele foi um dos caras também que eu me inspirei muito, né? Eu falo isso pra ele, ele acha que é brincadeira, inclusive, mas é um cara muito inteligente que sempre que tinha oportunidade ele compartilhava conosco o que que ele fez, o que que ele fazia. E assim, essas pessoas profissionais e o resultado em obra, através de especificação, de uma boa execução de trabalho, foi o que me fez falar assim: é isso que eu quero. É isso que eu quero, levar soluções para as pessoas, entendeu? Porque o mercado de impermeabilização, ele ainda como é que eu posso dizer? Ele é pequeno pelo que ele agrega numa obra, né? A gente vai falar de custo de uma impermeabilização para uma obra, ela não chega a 5% do custo total de uma obra. E se você não fizer ela bem feita, ou simplesmente não fizer, para você recuperar os danos, chega em torno de 20% do valor total de uma obra. Isso é um dado É um importante. dado muito importante, estudo feito pelo IB, né? Instituto Brasileiro de Impermeabilização, que eu estou compartilhando aqui. Então, assim, é algo que custa pouco, né? É um investimento. Pra Sim. você ter uma saúde na sua edificação e ainda é muito negligenciado, queira ou não, no Brasil, E é entendeu? praticamente cravado que se errar na fase de impermeabilização, terá problema na parte do uso. Com certeza. Não é? Com certeza, isso não tem como você correr, Não tem como fugir. não tem como fugir. Você Você pode esconder que você não fez bem um sistema de impermeabilização com um excelente revestimento, com um lindo acabamento. Você perfeito. pode esconder. Porém, Mais cedo ou mais tarde, será cobrado. a conta vem. A conta A chega. conta chega e a conta chega pesada, né? É. Infelizmente, a preocupação maior é somente com o revestimento final, né, Sim. com a capa mais bonita ali da frente. Só que por dentro ali, que trabalha bem quietinho, que ninguém enxerga a olho nu,
né, as pessoas muitas vezes acabam negligenciando, né. Eu peguei um caso recente, não preciso citar, né, mas onde um profissional estava executando uma obra e ele queria impermeabilizar com o nosso sistema, com a nossa membrana acrílica, né, perfeito até então. Só que no meio do caminho, o dono da edificação resolveu colocar um sistema de aquecimento, nos banheiros, né, uma casa de altíssimo padrão, tal. E aí eu falei para ele: "Ó, o ideal é que se faça antes a impermeabilização e depois faz um isolamento, questão de radiação, de calor, tudo mais, para depois fazer o sistema e uma proteção sobre ele, enfim, acabamento final". Ele já tinha feito contrapiso, não tinha mais cota. Ele colocou o sistema de aquecimento, colocou o revestimento por cima. Conclusão? Conclusão: patologia, manifestação patológica, certo? E aí eu não sei o que ele vai fazer. Enfim, falei para ele: "Se você quiser recuperar, vai ter que quebrar tudo aquilo, e aí a gente consegue impermeabilizar lá embaixo, você faz todo o processo novamente". Só que isso foi avisado anteriormente. Vai dar problema, É. vai dar problema. Então, se você não tiver uma especificação, um projeto para fazer de forma correta todos os passos e executar a impermeabilização, você não vai ter estanqueidade. E não é somente a questão de vazar por debaixo, é a questão que vai começar a dar problema onde você está também. Então você tem dois problemas: o seu internamente na sua edificação e o do vizinho, que aí é um problema um pouco É. maior, né? Há quem diga que os 3 principais agentes causadores de problemas patológicos, sabe quais são? Quais? Água, água, água. É verdade, né, Felipe? É É. verdade. Tem Porém, muitas vezes, Flávio, a gente fica focado no sistema de impermeabilização, na parte de evitar a infiltração sim, de água, ou seja, a passagem de fluidos. Então, nós fomos tratar desse ponto no subsolo, a preocupação é a água que escorre e, por exemplo, cai em cima de um carro, ou é a água que escorre, que vai infiltrar e vai cair sobre uma mesa, num tapete da sala. Então, muitas vezes a gente foca o sistema de impermeabilização porque as pessoas não querem que a água passe. sim. Uma questão de evitar infiltrações, vazamentos, enfim. Agora, muitas vezes não percebem que sistemas de impermeabilização também é para proteção. São sistemas de proteção. Tanto é que Perfeito. existem sistemas que não é estanque 100%, não tem aquela, né, a gente não está falando de impermeabilizar. Nós podemos trabalhar, por exemplo, nas fachadas, com sistemas hidrofugantes, né, como o sistema como um todo. Estamos falando de estanqueidade, Sim. em termos de sistema. E a ideia é proteger, porque se essa água ela está passando pela estrutura e caindo sobre o carro, tem o problema da infiltração, mas tem um problema que essa água está prejudicando a estrutura. E A estrutura está perfeito. desprotegida. O revestimento das fachadas podem até nem estar ainda tendo umidade na parte interna da edificação. Mas se essa água está acumulada no rejunte ou na sistema argamassado, na alvenaria, essa água está prejudicando o sistema de vedação, o sistema de revestimento. Ou seja, nós precisamos trabalhar com a impermeabilização também com foco de proteção das estruturas, dos sistemas construtivos. É isso mesmo, penso 100% igual, até se você pesquisar, verificar no dicionário, a impermeabilização quer dizer que ela é uma proteção para a estrutura, né, e não somente a parte de vedar que o fluido passe por ela. Então, até tive até um assunto, um debate técnico, é bem bacana, né, sobre isso recentemente, onde a pessoa me questionou o seguinte: mas aí, você precisa de proteger a estrutura, não precisa de impermeabilizar". Eu falei assim: "Mas você pode impermeabilizar e já ter o acabamento final", né. Inclusive na EcoBridge tem um material para fachada que faz isso, você impermeabiliza a fachada e ele fica um acabamento final em forma de pintura. É uma pintura impermeabilizante, né. Então, mas não só nesse caso de fachada, né. O importante é você imaginar e saber qual que é a estrutura ali. Um exemplo, uma especificação de fachada.
você vai fazer uma impermeabilização de fachada, você não vai deixar ela totalmente estanque em questão de vapor. A sua edificação precisa permitir o respiro ali, né? Então você não permite a passagem de água, mas você permite a passagem de vapor pela sua membrana, pela sua proteção da estrutura. Então, existem diversos materiais que você impermeabiliza e já dá acabamento final. Então, a ideia principal da impermeabilização é proteger a estrutura para ela não se acabar, não deteriorar, né? Aí tem a questão de raio ultravioleta, intempéries, todas essas questões, chuva ácida pode acontecer também, de pegar na estrutura e começar a machucar. Porque se não precisasse proteger a estrutura, você não precisava fazer mais nada. Você construía, deixava ali a sua estrutura para sempre ali, e ela não ia se acabar, né? Então ela vai sofrer. Então a impermeabilização não é somente a questão de evitar realmente a passagem de fluido, mas também de proteger a sua edificação. A gente cada vez mais vive e busca, né, Flávio, inovações. O mercado está aí para isso e a guerra comercial positiva faz com que as empresas, as indústrias promovam inovações, produtos novos, soluções novas. O universo da impermeabilização, ele é fantástico. Eu sou super fã. Não é a minha área de alta especialidade, né? Dentro da generalidade a gente conhece, mas a minha especialidade passa a ser fachada. E aí a gente precisa também dos sistemas para proteção, assim como você trouxe. Mas a impermeabilização, o trabalho, por exemplo, que o IB faz, que as associações em todo o Brasil faz, o AME, né, do Rio de Janeiro. É o AI no Rio de Janeiro. O pessoal é uma equipe engajada, uma equipe próxima, que faz acontecer, né? O IB traz manuais, traz eventos, né? Uma representatividade enorme. É uma área que está sempre atualizada. Nós estamos aqui conversando e as novas normas de impermeabilização estão sendo trabalhadas, as atualizações estão aí próximas já de serem lançadas e estarem valendo, ou seja, super atualizado. E isso é fantástico. E quando nós falamos para o público em geral, que nós temos também uma questão de a venda técnica, mas também tem a venda de varejo, onde são criados termos que não são técnicos, mas para atrair o consumidor. Enfim, as empresas vivem de vendas, então tem que simplificar, às vezes, o que não deveria ser simplificado, mas é um lado comercial. Agora, muitas vezes a gente pode cair no engano técnico, porque às vezes o leigo pode até cair nesse caminho, mas nós não. Eu queria a sua opinião disso. De entender que impermeabilização não é produto. Impermeabilização é sistema. Perfeito. Então não é o produto milagroso ou o produto A ou B. Talvez o leigo vai lá, olha, estou com um problema ou não quero ter um problema. Vou impermeabilizar. Vou comprar o produto X. O produto X é a impermeabilização. Então, se eu aplicar este produto, está impermeabilizado. Então, assim, vendem um produto que impermeabiliza, a pessoa compra o produto, porque ele quer impermeabilizar, e ele passa, vou nem falar aplicar, porque aplicar tem método, né? E ele passa o produto e está impermeabilizado. Concorda que impermeabilização não é produto, é sistema, e nós temos que tomar cuidado com isso? Concordo 100%, 100% mesmo nessa colocação. E o que seria sistema, então? O sistema de impermeabilização, quando se fala de um fabricante, por exemplo, vou começar por esse pilar aqui do fabricante, que é onde eu me encaixo hoje, né? A gente tem um passo a passo de como você vai fazer essa aplicação, como você vai preparar o substrato, como você vai aplicar um primer para dar aderência nesse substrato, e aí como você vai aplicar todas as camadas, né, demãos, o consumo correto por metro quadrado, que isso passa bastante pelo trabalho do IB, que é a questão de você ter uma espessura mínima para você atender norma, né? Uma impermeabilização, conforme a norma 13321, que é de membranas acrílicas aqui, que é o nosso carro-chefe. Para você ter 1 milímetro de espessura, para você ter uma membrana de alto desempenho. Aí você tem uma impermeabilização. Então você precisa passar ali o consumo correto por metro quadrado. Não importa se você vai dar 2, 3 ou 4 demãos para alcançar esse consumo. A minha aplicação de uma camada, de uma demão, é diferente da sua.
Então você pode dar 2 demãos e alcançar já esse volume aqui, esse Então, consumo, sair um pouco de demãos e e vai para tratar consumo, mais sobre consumo. sobre consumo, certo? Aí você aplicou o material com consumo correto por metro quadrado, você vai alcançar aquele milímetro de espessura para se ter uma membrana ali, sim, e não uma pintura impermeabilizante, que tem menos que 1 milímetro, certo? E aí tem a questão de fixação de estruturante em locais críticos, isso depende também do tamanho da edificação, do tamanho de uma laje e do tipo dessa laje. E aí você vai passar já na questão de projeto, que é aquele outro pilar, que quem vai dimensionar para vocês se deve estruturar ou não 100% essa membrana numa impermeabilização é o profissional projetista. Ele vai pedir os dados para nós, fabricantes, se o material tem quantos de alongamento, quantos de resistência à tração, né? Quantos de absorção, quando ele vai pôr um revestimento ou não, porque quanto mais absorve, mais o material vai acabar perdendo desempenho com mais rapidez, né? Porque absorve muita água, ganha água, perde água, ganha água, perde água, começa a perder desempenho. Então, o especialista, projetista, antes de fazer o projeto, ele avalia tudo isso, todas essas variáveis de uma obra, e aí sim ele indica qual o melhor sistema para aquela área da sua obra. E, por fim, o aplicador, que aí é um trabalho que eu faço aqui na Ecobit, de levar o aplicador até a nossa fábrica, realizar um treinamento, um passo a passo de como nossos sistemas devem ser feitos na obra, ou pode ser num galpão dele mesmo, ou em loco. Então, a impermeabilização, o sistema num todo, são esses 3 pilares. Sim. Aí passa pelo sistema que o projetista vai indicar, fazendo a avaliação dele, pelo sistema do fabricante, que é aí o passo a passo da solução que será aplicada, e pela especialização da mão de obra, né? Somente pegando um gancho dessa colocação que você fala do IB, que é um trabalho muito importante que o IB faz, né? Estudos, os grupos técnicos, os GTs, que eu participo de alguns, né? A gente discute o que deve ser feito e colocado em cada norma, em cada tipo de sistema que será aplicado numa obra. É muito legal, muito bacana, é um aprendizado muito grande. Até convido as pessoas que estiverem próximas à impermeabilização a participarem dessas reuniões para entenderem o que é levado em consideração, né? Para ver que o trabalho é muito sério, né? A gente precisa ter uma sinergia na impermeabilização, isso é um apelo, até recentemente o presidente da AEI, o Renato Giro, no Simper, o ano passado, ele fez uma colocação no segundo dia, onde ele fala da importância da sinergia de todos os profissionais ligados à impermeabilização, de todos estarem próximos, de poder conversar e falar a mesma língua, para que cada vez no mercado, no cliente final, eles entendam o que deve ser feito para você impermeabilizar, para não cair nessa questão de, eu vou passar o produto, está resolvido. Mas aí o seu substrato está com uma trinca enorme. Então, que é onde eu quero chegar. Você tem o seu produto, o seu sistema de aplicação de produto. Mas, e como é que está a base? Como é que está a base? Está regularizada? Como é que estão os caimentos? Como é que Perfeito. está a drenagem, caso seja necessária? Antes, né? Senão você vai estar aplicando um produto ouro sobre um substrato totalmente condenável. Perfeito. E aí vão culpar quem? O O produto. produto. É a mesma coisa de você pegar uma Ferrari e dar para minha mãe dirigir. Opa! Dona Pô, Lúcia, me Dona perdoe. Lúcia. Olha, vamos arrumar uma Ferrari para você dirigir e provar que o Flávio. O que acontece? Você vai pegar um substrato que está ali irregular, com fissuras, com trincas, não está Pulverulento, pulverulento. não tem a cura adequada, não está no. Perfeito. Tá extremamente úmido. E isso acontece muito, não somente, infelizmente, tá? Eu vou falar, não somente com o cliente final. Isso acontece muito com profissionais da construção civil. Sim, e muitas vezes pela intensidade da obra, Perfeito. por atrasos, por deficiência. Preciso em terminar, cronograma, preciso entregar. Preciso entregar. Perfeito. E acaba pulando etapas e não dando o tempo certo das coisas, né? Sim, eu sempre dou uns exemplos, não preciso citar o nome de ninguém. Há um ano atrás, eu creio um cliente muito parceiro falou: Flávio, preciso impermeabilizar a minha laje, tal, não sei o quê. Não, beleza, mas tá tudo certinho, caimento de 1%, uma laje externa, tal, 1% ou mais de caimento, tal. Então, perfeito, mas o que você precisa? De produto, né? Eu falo com o meu gerente comercial, te mando orçamento.
em Tupéva, até hoje, ó, a cidade. Aí ele falou que é o seguinte, cara, a minha regularização ali tem uns 4 a 5 centímetros médio na laje toda, terminei há 2 dias. Falei: "Cara, você vai ter que aguardar a cura?" "Não, mas eu preciso", ó, se você aplicar qualquer material aderido aí, vai dar problema. Beleza. Ele me retornou depois brincando comigo, nós somos muito parceiros, né, falou assim: "Ah, arrumei um produto aí, cara, você precisa saber de produto X aí". Eu falei: "Tá bom". Não deu 15 dias, Felipe. É, Cheio de bolha o produto, tudo soltando, desplacando. Se você não esperar a cura do substrato, essa saída de água ali, a reação do cimento, que deve ser pelo menos, vai estando baixo 14 dias, o correto são 28 dias, né. Você vai ter problema, porque essa água vai sair em forma de vapor e ela vai começar a empurrar a sua impermeabilização e dar sim. bolhas nela toda. E foi o que ocorreu. Ocorreu isso, aí depois de um tempo, ele foi lá com mais calma, a obra entendeu que tinha que esperar o tempo, e aí ele impermeabilizou e utilizou nosso sistema ainda, fiquei feliz pra caramba, visitei ele, a obra dele. E então ocorre esse tipo de situação no dia a dia. Não é somente a preparação quanto a fissuras e trincas, tem a preparação de uma Como obra um todo. nova, né. É. A gente até traz, de uma maneira genérica, não especializada em impermeabilização, até a gente traz muito para o cliente final, né, no Sim, trabalho para condomínios, ali para o comprador, para o executor, que é o cliente final, que impermeabilizar é como se fosse bloquear e encaminhar. Né, até de uma maneira muito rudimentar, muito como top. se 50% do sucesso da impermeabilização é o encaminhamento e a base, o substrato, 50% o produto e os seus sistemas de impermeabilização. Porque se você só bloquear, mas não tiver um sistema de drenagem dessa água, de encaminhar essa água, se a base estiver totalmente incapaz de receber um sistema Sim, de impermeabilização, terá problema. Né? E esse é o contexto como um todo. O especialista de impermeabilização, você acabou de falar termos aqui, tem que entender de estrutura, tem que entender de sistema argamassado, tem que entender de todo esse processo da cura, né? E sim, depois também, dependendo do sistema aplicado, faz parte do sistema de impermeabilização a proteção. Muitos sistemas precisam ser protegidos, né? E se perfeito. não for protegido da maneira adequada, no tempo certo e da forma certa, a própria proteção também pode afetar o sistema impermeabilizante, né, meu amigo? Perfeito. Se você colocar uma proteção antes do tempo de cura, do É, sistema que você utilizou, você vai perder o seu revestimento que você colocou por cima e ainda vai perder desempenho na sua é. impermeabilização. Então você A- tem, né, um tempo de cada. Agora que louco. Nós temos aqui um episódio, vou pedir para deixar um link aqui na descrição, do professor Granato, que faz parte da história da impermeabilização. Sim, E uma das histórias que ele conta, de várias incríveis, é que ele fez parte, vamos pensar assim, de um time de profissionais que teve que preparar no país o caminho para a aceitação da manta asfáltica. Teve uma época nossa, lá que atrás, não hein. se executava a manta asfáltica, e a manta asfáltica passou a ser uma inovação, um produto novo, ou seja, precisava que a manta asfáltica fosse aceita. É até estranho falar isso hoje, né, porque todos nós que Sim, nascemos na construção civil, na época que nascemos, a manta asfáltica é a grande campeã em termos de, validação aí por mercado sim. como geral. É o sistema mais utilizado, com certeza. Exatamente. E diante disso, falar: "Ué, alguém ainda teve que mostrar", tanto é que hoje tentam até usar manta como um nome para outros tipos de sistemas, Perfeito. tentando pegar carona na credibilidade que a manta construiu. Só que hoje nós temos inúmeros tipos de produtos, de soluções, tanto é que as normas novas foram lançadas, foram atualizadas, porque nós não somos mais totalmente, não vou dizer refém, mas totalmente limitados à manta asfáltica, que é um excelente sistema, um excelente produto e tá tudo certo. Mas eu já tive colegas de contato engenheiro que as casas dele, ele impermeabilizava o box com manta asfáltica até 2 metros, sabe assim? Tudo manta asfáltica, nesse nível. E as inovações vêm aí, Sim, há alguns anos, né? Quando eu estudei mais, lá 2004, 5, 6, 7, 8, na minha formação,
você falava, era muito limitado, né, era manta asfáltica e tudo mais, e hoje a gente vê uma gama de soluções. Sim, Você hoje coordena a Ecobit Brasil, que é uma das empresas que mais traz esse DNA de inovação, sim. de trazer produtos, sistemas, inovadores, formas de aplicação, essa proximidade. Me conta um pouco sobre isso, sobre a Ecobit, qual que é a base dela, né? Quais são os objetivos dela e quais são essas inovações que vocês trazem para o mercado que mais impactam, que mais trazem resultados aí para o pessoal, para a gente conhecer. Primeiro, realmente é um desafio muito grande, né. Hoje, é até igual você falou, é uma surpresa alguém falar que a manta asfáltica foi uma inovação, porque a gente acabou "nascendo", entre aspas, quando ela já era uma realidade, né. E até hoje a manta asfáltica continua sendo o sistema mais utilizado para impermeabilização no mundo todo, né. E aqui no Brasil é um desafio para nós, isso está sendo cada vez mais aceito, os nossos tipos de impermeabilização. A Ecobit não trabalha com manta asfáltica, trabalha somente com produtos líquidos, né. E a Ecobit é uma precursora da membrana acrílica de alto desempenho no mundo, tá. A Ecobit é uma empresa que tem 120 anos, lá na Itália. Estamos no Brasil há 27 anos e com fábrica desde 2017. Então, nós temos membranas acrílicas de alto desempenho, que é a linha Cooper, a linha mais famosa, o carro-chefe da gente. Temos membrana de poliuretano para tráfego de veículo, onde você impermeabiliza ali uma garagem, tudo preparado ali, obviamente, substrato. E você impermeabiliza com uma membrana de poliuretano, tem ali a aspersão de quartzo e tudo mais, e por fim, um top coat ali com um poliuretano alifático, onde o carro trafega sobre a Por cima impermeabilização, da impermeabilização. por cima da impermeabilização. Ela é a proteção, bem mencionado por você, e a impermeabilização, né, um acabamento final. E temos a membrana de TPO, que é o sistema Keep, que é uma membrana fantástica com desempenho muito grande, né, já está sendo bastante utilizado no Brasil. É ainda uma novidade, está no Brasil há algum tempo. Tem a secagem muito rápida, um desempenho muito bom quanto a alongamento, tração, CBA, que é o Crack Bridge Ability, né, que é basicamente a capacidade da membrana de, depois de aplicado, quando surgiu uma fissura por baixo, ela se desprende pontualmente e alonga e fecha naquele ponto sem se romper. Tirando aí aquela mística de que a membrana, se tiver uma fissura embaixo, ela vai romper. Não é bem assim. Você tem ali quantidade de consumo aplicado por metro quadrado, você tem espessura, você tem capacidade de alongamento, você tem capacidade da membrana se desprender pontualmente. Então, não é todas as membranas que Tem tecnologia para têm tecnologia. contrapor isso, né, para Isso. resolver essa deficiência. Então, é um desafio a gente entrar cada vez mais no mercado. Então assim, a gente já está bem em todos os cantos do Brasil, localizados, enfim, participando bastante. Eu estou indo para Maceió agora nas próximas semanas de trabalhos que nós estamos fazendo lá. Mas é um desafio muito grande, sim, para nós da Ecobit, a estar cada vez mais participando das impermeabilizações maiores, vamos dizer assim, porque ainda existe na cabeça da maioria, principalmente dos mais antigos, que a impermeabilização tem que ser feita somente com aquele sistema flutuante, que é a manta e tal. Por isso que eu sempre bato na tecla da questão de especificação. O professor Granato, um abraço para ele, inclusive falei com ele ontem, né, trocamos umas mensagens. Ele é um cara com respeito muito, enfim, um dos papas aí da impermeabilização do que temos no Brasil. O E Brasil, gente boníssima. gente boníssimo, e o Brasil é muito bom, muito bem representado por profissionais de Riquíssimo. impermeabilização, cara. Muito bem mesmo, um abração aí para ele. Então, sempre que você vai fazer uma impermeabilização, passa pela mão do projetista, para ele verificar o tipo, igual você falou agora há pouco, o tipo de impermeabilização que tem que ser feito ali no banheiro. O seu amigo vai impermeabilizar tudo com manta asfáltica e subir 2 metros na parede. Poxa, que espessura que ele precisa ali, que peso ele está colocando sobre aquela obra, entendeu? Assim, existem obras que você vai com manta asfáltica, tem que ser ali aquele sistema. O projetista vai verificar e vai especificar. Mas tem obra que você tem bastante detalhes, que você precisa pegar umas vigas invertidas, que seja, e você precisa tratar aquele ponto com materiais que ele é aderido, que você consegue aplicar ali em loco, que são materiais como membranas,
né? Que no caso é o material que a gente trabalha. E não só pelo fato de aplicação, mas pelo fato de desempenho também. Aqui cabe a membrana, dá para ser aplicada. Nós temos membranas que aplicam em laje, que aplica em sacadas, em varandas, em piscinas, membranas para piscinas, temos milhares de piscinas aí feitas pelo mundo todo. Reservatório de água potável, temos membranas para um reservatório, que a água fica em contato direto com ela e ela continua potável, laudado, tudo certinho. O Hospital Oswaldo Cruz, aqui de Pinheiros, São Paulo, foi feito há 18 anos com essa membrana, né? Incrível. Incrível, né? Quando a gente pega, então, toda essa parte de novidades e especificações, temos que totalmente até chover no molhado e bater muito forte sempre. E você trouxe aqui muitas vezes, e muito bem, a extrema necessidade de projeto. Perfeito. Quanto mais opções nós temos, mais aumenta a necessidade de se trabalhar em projeto. Então, nós poderíamos dizer que não existe o melhor sistema de impermeabilização. Não existe qual é melhor, é manta, membrana ou sistemas não aderidos. O melhor sistema é aquele que foi projetado especificamente para aquele local. Então, nós não temos um sistema básico. Quando você trabalhava lajes externas e trabalhava com a manta asfáltica, aparentemente já se tinha uma metodologia básica, né? Sim. O tratamento do substrato, caimento, primer, aplicação da manta, se era a maçarico, né? Ou se era com asfalto quente. Então você tinha ali uma camada, duas camadas de manta, sistema de proteção. Você gera e cria um paradigma de uma metodologia básica. Mas quando a gente trata hoje, você acabou de trazer aqui uma solução de você impermeabilizar uma laje de concreto que muitas vezes, muitos edifícios garagens já constroem com laje zero, já nivelada, onde se você for trabalhar ali para impermeabilizar, aplicar uma manta, depois aplicar uma proteção mecânica, que proteção mecânica você vai aplicar Não tem altura. sobre uma manta asfáltica que vai ficar um piso flutuante? Você tem que construir uma outra laje, quase, para que não tenha, e que ainda resista à ação dos veículos, fissuras, Nossa. uma porção de situações. Então, você traz soluções específicas, projeto, né? E a norma técnica já traz essa obrigatoriedade do projeto, que a gente possa ter sempre isso em mente, Sim. que por mais simples que pareça, que a gente tenha sempre um projeto. E isso vem com conhecimento técnico, né? Aproveitando, acabamos agora em janeiro de 2026 de formar a nossa primeira turma da pós-graduação em sistemas de impermeabilização pelo legal. IPOS, um projeto ADEPAT. E você trouxe a questão dos professores. O professor Granato é um dos nossos professores, Zé Muito Miguel bom. Morgado, Jorge Lima, não vou falar todos aqui, Irene Joff, que são incríveis, Sirene, poxa, fantástico. E encerra o último módulo, se encerrou com o módulo do acompanhamento de conformidade, que antes falávamos fiscalização das obras dos sistemas de impermeabilização. Certo. Tá? Por quê? Então são 12 módulos. Se você se interessa em se especializar nessa área de sistemas de impermeabilização, estão abertas as inscrições da turma 3. A turma 1 se formou, a turma 2 já está em andamento, e agora a turma 3. E se você está vendo isso há muito tempo, pode ser que tenha a turma 4, a turma 5, a turma 6. Vai ter um link aqui também na descrição para você conhecer sobre essa pós-graduação. 12 módulos, tiro curto, mais curto ali, mas com muito estudo para você se especializar mais, com muita preparação para que você possa se especializar com conhecimento técnico e com pesquisas, mas finaliza com a fiscalização, com a avaliação de conformidade conforme vai vir na nova norma. Por quê? Nós temos aqui, então, falando em tríade, você trouxe, né, os 3 aqui, deixa eu trazer uma tríade. Nós temos a impermeabilização, projeto, no papel, não vou dizer que o papel aceita tudo, né? Mas hoje temos o BIM, nós temos excelentes projetos que vão de fato personalizar cada solução para cada cantinho daquela edificação compatibilizada. Incrível.
Do projeto, nós vamos então agora trabalhar nas especificações junto aos fabricantes que vêm do projeto e na execução. Então precisa da equipe executar. Ótimo, vou executar o projeto. Olha, seria fantástico se só fossem dois pilares: projeto e executo. Sim, Então, o projeto vai me trazer os produtos, todas as especificações, e a empresa vai lá, de fato, executar aquilo que foi projetado. Porém, no universo que nós vemos hoje, se você não trabalhar com o terceiro pilar, que é fiscalizando, acompanhando tecnicamente, avaliando a conformidade, conferindo uma equipe externa se o projeto está sendo aplicado, há grandes problemas. com certeza. Porque muitos casos estão sendo vencidas as barreiras do projeto, das especificações. Você, que representa muito bem este mercado, como outros colegas tantos de outras fábricas, indústria, trazem especificações espetaculares, que nos ajudam muito, que trazem muito cuidado e muito carinho para as obras. Mas quem vai me garantir que a empresa vai executar aquele consumo? Quem vai me garantir que aquele canto vai ser tratado da maneira, que aquele ralo vai ser tratado daquela forma, que nos pontos sensíveis terão feito aquele tratamento adequado? E mais, muitas vezes aquilo foi projetado, mas na prática apareceram imprevistos do projeto. Sim, Porque lá a estrutura estava que o ralo ia ser no centro do vão, que o caimento ia ser tanto, que o desnível ia ser X. De repente, entra a empresa com todos os produtos e as soluções para impermeabilizar conforme o projeto, chega lá, o ralo não está lá, o caimento não está naquela porcentagem, o canto está em outro patamar, abriram uma porta nova, tiveram que ter agora um alçapão, uma escada nova, né? perfeito. Adiantou, agora era para ser alvenaria, mas aí pela agilidade da obra começaram a colocar drywall, steel frame, e agora? Pois é. Vai só aplicar o produto? Precisa mudar. E quem faz esse trabalho? Esse grupo. Então, por isso a gente forma os profissionais, e para isso, a gente só traz o melhor professor, que é o Alexandre Sonsini, grande Sonsini, Perfeito, e ótimo. ele traz toda essa situação e casos reais de excelentes projetos, excelentes empresas, mas que a gente precisa estar acompanhando de perto. Concorda, Flávio? Concordo 100%. Eu lembro quando eu tive esse primeiro contato com o desenvolvimento dessa norma. Um abraço para a professora Sirene, que coordenou a norma. Um baita trabalho, né? Todos esses professores, por sinal que você comentou, me deram aula também na minha especialização. São ótimos. A pós-graduação para mim foi de fato um para-brisa nos meus olhos, onde você perde todos os seus vícios de mercado, né? Quando a gente começa a impermeabilização, você tem vários vícios, você imagina que existem soluções milagrosas para tudo. Aí quando você vai fazer uma pós-graduação, você volta lá. Senta aqui, velho. Aprende um Calma. pouquinho aqui, você vai aprender um pouquinho agora. Então, quando eu tive contato com a 9575 atual, né, que foi atualizada, ela migrou junto com a 9574, que era de execução, né? Um abraço também pro Flávio Camargo, né? O grande Flávio Flávio, que também tá um Camargo, trabalho incrível aí com a professora Sirene. trabalhão. Abraço pro Flávio também. E aí, quando eu vi que tinha esse tópico lá para ter uma pessoa para fiscalizar, né, basicamente acompanhar mesmo a implementação, a execução do que está em projeto, eu falei, nossa, que sensacional, né? Inclusive, é uma oportunidade, né, de novos profissionais ou profissionais especializados na Sim, implementação, de ter ali mais um setor de realizar suas atividades no dia a dia, perfeito. obviamente, e aumentar sua renda aí, enfim, ou fazer somente esse trabalho, porque é um trabalho É. muito importante e demanda muito tempo, né. E Então, requer experiência, requer aprendizado, experiência, né? Para aprendizado, poder fazer análise do projeto, perfeito. identificar aquilo que está Não errado. é só olhar a aplicação, É, tem que analisar o projeto, verificar. Então, é o Sonsini que deu essa aula, estão em ótimas mãos, o professor Sonsini, um abraço para ele também. E no dia a dia, com certeza ele levou 1 milhão de cases lá pro pessoal, é, né, mas assim, no dia a dia a gente se depara mesmo com isso, né. Quando eu comecei lá atrás na Quimicrio, a gente tinha isso, era até uma responsabilidade muito grande, né, eu achava bastante, eh, agressivo, vamos dizer assim, pela Quimicrio, porque a gente acabou fazendo esse trabalho durante um tempo. Só que a gente não tinha corpo para ir
full time nas obras. Sim. A Você gente vai por ia amostral, de maneira por amostral, amostrar, você dá exatamente. suporte. Uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias, a gente passava na obra de clientes focos para verificar a aplicação que estava sendo feita. E mesmo de semana por semana ou 15 dias, a gente pegava várias situações erradas sendo executadas nas obras. Agora, se você tem uma segurança com um profissional especializado, capacitado para acompanhar as aplicações, com certeza vão diminuir as questões de manifestações patológicas ligadas à impermeabilização. Perfeito. Então, assim, eu achei fantástico esse tópico, acho que foi muito assertivo, né? Gostei demais. E, no meu dia a dia mesmo, tem N situações que eu posso citar que eu peguei, e ainda até hoje pego. Né? Recentemente eu tive numa obra, Porque você trabalha com assistência técnica com também. assistência técnica também. Então, às vezes, você vende uma solução e aí dá Perfeito. errado, o cliente vai falar, Flávio, apliquei seu produto, Vem cá. tá dando problema aqui. Perfeito. O que aconteceu? A implantação foi feita, foi uma área de acho, que quase 600 metros quadrados, ficou top, fizeram os testes de sanqueidade, ficaram mais do que 72 horas, ficaram acho que 7 dias no teste de sanqueidade, finalizou, colocaram o revestimento cerâmico final, ótimo. Aí aquela última finalização ali da junta, que é aquela junta somente de acabamento, o rapaz que foi executar a junta, ele cortou a impermeabilização. Ele interrompeu a impermeabilização. Na primeira chuva forte, ele jogou toda a responsabilidade para a junta dele, né? A água passou. E aí chamou a gente lá e conseguimos identificar o problema, obviamente. Foi consertado, foi arrumado. Mas se tem uma pessoa que fiscaliza na obra, isso não ia ocorrer. Isso não ia ocorrer. Então, isso é só um dos casos, enfim, tem 1 milhão de casos de obra que acontecem isso. Então, eu acredito que, eu concordo 100% com o que você falou, tem que ter esse profissional. Foi, mais uma vez, repito, muito assertivo essa Muito bom. colocação na 9575. Agora, pra gente fechar aqui a nossa conversa, começar a pousar, né? Sim. Impermeabilização não é só sobre lajes, sobre Não. pisos, né, caixa d'água e afins. Vocês trabalham muito forte também na Ecobit com fachadas. Perfeito. Apesar de que no universo das fachadas, eu particularmente não gosto muito de utilizar o termo impermeabilizar a fachada, mas por uma questão que a impermeabilização dá a conotação de ir lá e aplicar um produto impermeabilizante parecido, aí vem aquele mesmo processo, né? Aí de repente acham que está tendo um problema, aplicam um produto que passou na laje, no piso, na caixa d'água, aplicam na fachada porque eu estou impermeabilizando a fachada. Sim. E aí fala, olha, a água não passa mais. Porém, a impermeabilização que não é respirável, que seria um Perfeito. bloqueio 100%, você também está gerando um outro problema. Então, na Sim. verdade, a gente acaba utilizando o termo estanqueidade nas fachadas, apesar que não é para ser usado dessa maneira. Estanqueidade é em qualquer sistema, né? É a vedação completa do sistema como um todo, né? como um todo. Mas a gente acaba trazendo produtos estanques na fachada, tentando usar esse específico. Mas o objetivo é, de fato, proteger os revestimentos, proteger que a água não infiltre para as partes internas e dar uma sobrevida, né, ali para os revestimentos, para a vida útil daquela fachada. E vocês trazem soluções muito bacanas que nós, do Escritório FCL, já tivemos a oportunidade de testemunhamos Sim. a necessidade de algo diferenciado pela situação. De novo, não existe um produto perfeito para todas as situações, né? Sim. E conhecendo o teu trabalho, chegamos até você, nos aproximamos, você nos mostrou o tipo do material, entendemos tecnicamente que era aplicável para aquela necessidade. Sim. Vocês deram um suporte para nós, aqui nosso testemunho para, né, Ecobit. Tanto a parte teórica quanto prática, fomos até, isso na fase de laudo, né, de especificação, fomos até o condomínio, fizemos uma aplicação amostral num painel teste para verificar todas as situações e especificamos o material porque entendemos que para aquela situação era super importante. O que seria esse produto e o que seria essa solução que vocês têm para a fachada? Você já trouxe aqui que não seria uma impermeabilização igual de piso, né? Porque Sim. vocês trazem já no produto a situação, porque é a pergunta que sempre trazem, né? E os vapores? Sim. Respira? Tem isso tudo? Qual é a relação
com impermeabilização e fachadas e qual solução que vocês têm? Apresenta para nós. Perfeito. Essa obra foi ali na região de Barra Funda, né? Sim, Nós fizemos lá todo o trabalho em apoio com vocês, que é basicamente o DNA da Ecobit, além de desenvolvimento, né? Cada vez mais trazendo soluções da Itália para cá, tropicalizando, vamos dizer assim. A gente está trazendo cada vez mais soluções. A gente tem esse trabalho de parceria com os profissionais, projetistas, especialistas que fazem laudo, igual a FSL, onde houve a necessidade de, Flávio, preciso de um material aqui, tenho esse tipo de situação de fissuração, de trincas, e você tem uma solução que a gente consiga aplicar aqui por cima. Nós fomos até a obra, fizemos os painéis teste lá, umas aplicações lá, abraço para o Jonathan, inclusive, e vocês avaliaram por certo tempo, testando, até molhando a fachada e voltando lá por algumas vezes e viram que o material tem desempenho. Esse material é o material chamado Imperfachada Pro, né? Ele forma uma pintura impermeabilizante, pintura porque ele não pega uma espessura de 1 milímetro, né? De repente, se você vai pegar uma espessura de 1 milímetro, se você aplicar 2 quilos por metro quadrado. Nessa obra, pelo fato de ter um pouco de rugosidade na fachada, nós aplicamos em torno de 700 gramas por metro quadrado, onde ele tem uma composição acrílica, ele tem uma quantidade de sólido de 65%, tem um alongamento muito bom também de 200% desse material, onde ele consegue colmatar essas fissuras daquelas que estavam lá na obra, e sem necessidade de você abrir uma por uma, encher ali com selante acrílico, que seja, para depois fazer a aplicação no acabamento final. Então ele mesmo faz esse trabalho de revestir a fachada e proteger contra a passagem de fluidos. E aí entra o ponto que é a questão de difusão de vapor, né? Esse material é testado, é laudado que ele permite a passagem de vapor. Com um consumo de 1 quilo por metro quadrado, que é maior do que foi aplicado lá, ele permite aí em 24 horas passagem de 30 mil micras. Então ele permite uma boa passagem de vapor por ele, né? Então ali vai permitir mais de 30 mil micras por 24 horas. E aí depois eu só aplicar uma textura por cima ou uma pintura por cima? Ele mesmo é o acabamento final. Ah, Ele é um material... levantei a bola aqui. Ele é um material que você faz essa aplicação, você protege a estrutura, você evita a passagem de água, né? Trata as fissuras. E dá acabamento final. E você consegue adquirir ele na cor que você necessitar. Você passa a descrição que você precisa desse produto, da cor, e a gente consegue desenvolver com um pigmento em pó, que é uma característica que eu gosto muito de citar desse produto. Ele é um pigmento mineral e demora mais a questão de perca de cor, de desbotamento. Ele tem uma resistência maior contra as intempéries e raio ultravioleta. Então é um produto fantástico, é o segundo produto mais vendido da Ecobit no Brasil já, tá? Então é bacana. Quem quiser e tiver a oportunidade de entrar em contato, pode falar comigo. A gente faz a apresentação de toda a linha para vocês no Brasil inteiro. E assim, sempre que tiver necessidade, não somente a FSL, todos os profissionais do mercado. O Rodrigo da RC, agora recentemente, trabalhamos juntos também, apoio técnico, um trabalho bem parecido. A gente está à disposição para ir junto até a obra, ajudar nesse apoio na fase de especificação, na fase de laudo, para apoiar vocês profissionais. E é basicamente esse o trabalho que eu faço com a Ecobit aí no Brasil. Tudo isso e muito mais você verá junto comigo. Nós estaremos juntos na FEIPAT. Sabe por quê? Ecobit é um dos nossos expositores confirmados na FEIPAT, grande Flávio. Exatamente, perfeito. Vamos estar juntos lá. Vamos estar juntos, Vai ter todas as soluções para que a gente possa conversar, testar, avaliar lá na FEIPAT. Vamos ter, vamos levar bastante materiais interessantes. Vamos levar lançamento, né? Opa, vai ter lançamento. Vai ter um lançamento também de um revestimento. Não é impermeabilização, mas é um revestimento que nós vamos estar levando lá. Vou mostrar para todos que estiverem presentes lá como que vai funcionar esse revestimento. Então convido o pessoal a visitar a Ecobit na FEIPAT. Venham visitar a gente no stand da FEIPAT com a Ecobit impermeabilizantes no Brasil. Vamos ter todas as soluções, as membranas acrílicas, membranas de TPO, membranas de poliuretano e vários outros lançamentos que nós temos, membranas para fachada também aí no caso do Imperfachada Pro. A gente vai estar lançando um material que veio da Itália, já é consolidado na Itália, no qual a gente está trazendo agora para o Brasil, já está praticamente pronto. Tem todas as questões burocráticas, boletins técnicos estão sendo desenvolvidos, ficha técnica, para a gente ingressar aí no Brasil e poder
dar mais uma oportunidade de vocês utilizarem mais uma solução da Ecobit. Então, estão todos convidados, com certeza vai ser sucesso o evento. Eu sou fã da Depart, então fico até meio, como é que eu posso dizer? Eu não posso me perder, eu fico muito empolgado com a Depart. Eu gosto muito desse trabalho, desse acolhimento, desse trabalho técnico que é levado para o mercado. E se é técnico, a Ecobit tem que estar junto, o Flávio Taurino tem que estar junto. Espetáculo. Então faço parte disso e gosto de estar junto. Não, incrível que em 2024, a primeira edição, você esteve com a gente, visitando, Sim. né? Qual que foi o sentimento? Como é que foi? Teve algum diferencial das feiras que você conhece normalmente? Com certeza, eu participei em 2024, estava em viagem aquela semana e eu cheguei de viagem na sexta. Aí eu consegui ir no sábado. Aí visitei, encontrei vários parceiros do mercado, né? Vários professores, aplicadores, várias empresas. É né? muito louco isso, né? Todo mundo junto, no mesmo lugar, Todo mundo vivendo próximo, ali. assim, com aquele ambiente bem gostoso de, assim, de confraternizar e aprender. Exato. Aí tinha lá o pessoal fazendo as palestras, as apresentações também, muito bacana. Então, assim, o DNA que a Depart tem e os eventos têm fazem com que as pessoas queiram estar lá e aprendam mais. Então, para mim, foi muito bom. E também tinha um público muito interessado. Isso é bacana. Isso foi um dos motivos que a Ecobit, obviamente, quis participar, Claro. que a diretoria É uma feira de negócios, deu vamos ok. fazer negócio. Deu o ok para estar participando. Então, para mim, foi aquela experiência de estar participando ali, de ter ido, me empolgou de chegar para a diretoria e falar, vamos participar do evento com a Depart também, porque ali tem oportunidade não só de aprender, mas também de compartilhar e de fazer negócio. Muito bom. Então, foi muito bacana. Quem tiver oportunidade, vão até a Depart, a FEIPAT, que vocês vão gostar, com certeza. Eita, Flávio, sensacional. Vamos encerrar? Vamos sim. Quer dar uma mensagem final pro pessoal aqui? Diga no fundo do seu coração o que você gostaria de deixar aqui nesse nosso episódio que ficará histórico e marcado, meu amigo Flávio. O que eu tenho para falar é gratidão, primeiro pela oportunidade, para a Depart, para Felipe Lima e para toda a galera do marketing, o Vitor, o Jonathan, enfim, todos eles. O que eu tenho para falar é desde o início da nossa conversa. A pessoa está no mercado, às vezes está se especializando ou ainda está na graduação, vai tocando a vida, vai vendo oportunidade, vão participando de eventos, vão conhecendo pessoas, vão fazendo network, e assim você vai encontrar ali o seu caminho, que é onde você consegue brilhar, onde você vai brilhar os olhos, né? E você vai para cima, criar relacionamento, aprender. Sempre o que eu levo para minha vida é: nunca deixe de aprender. Por mais que você saiba sobre aquele assunto, continue ouvindo, continue aprendendo. Vá em cursos, participe de especialização, faz outra pós-graduação, vai aprendendo, vai em palestras, aprende. Aprende que você não sabe tudo não, você está começando a aprender. Estou com 38 anos ainda, tenho muito a aprender, né? Eu tenho total noção disso. E sempre que tiverem oportunidades e precisarem, estou à disposição para bater um papo técnico, para apoiar nas soluções. E sempre que tiver oportunidade, falem comigo. É isso. Muito bom, família. Seguinte, obrigado, Flávio. Por Incrível, fantástico. Família Depart, preparem-se que em março nós completaremos 5 anos e teremos muitas novidades, teremos promoções especiais nos nossos cursos. Agora, olha, pelo período que nós vamos postar este podcast, é muito provável que já esteja lançado. Então, eu já vou lançar aqui o desafio. Está lançada a nova plataforma de acesso aos conteúdos Adepat. Agora, sob o nome Adepat Play. Lembrei. O alto nível começa com o Play. Tá certo, Vitor? Muito bom. Aperte o Play e venha para o nosso streaming Adepat, com os cursos exclusivos e gratuitos para membros, onde você pode adquirir os cursos que estão disponíveis na Adepat e muito conteúdo técnico gratuito exclusivo para membros para você. As reuniões dos nossos GTs, as aulas especiais que os membros da Adepat vão oferecer, conhecimento técnico gratuito, exclusivo para membros. E mais, na Adepat este ano começou o projeto Anuidade Zero. Isso mesmo.
aquilo que você pagou de anuidade ou vai pagar de anuidade em 2026, pagou 100% do que você pagou, retorne em cashback para que você possa ali colocar em um curso. Pronto. Tem lá um curso de R$ 300. Você pagou a sua anuidade R$ 150. Você vai entrar em contato com o nosso suporte e falar, olha, eu quero o meu cashback. E vai ter um desconto especial naquele curso que você vai escolher. Pronto. É a Adepat investindo na tua formação profissional. Não sou membro da Adepat. E agora? Quero ser membro da Adepat? Tem o QR Code aqui, olha só. O Pato Ed está apontando para o QR Code. Escaneie, entre em contato, conheça mais e por apenas menos de R$ 14 por mês, você pode entrar para a família Adepat e conviver com todo esse universo. E lembrando que aquilo que você pagar, volta 100% em cashback na sua formação profissional. Certo, família? Muito bom. Assim eu finalizo. Estou estiloso. Hoje eu estou de camisa, né? Estou aqui hoje representando a marca Loyal e Forte. Muito obrigado por vestir este holster que humildemente vos fala. Subiu o nível agora. Agora Que isso, coisa linda, hein? Tô com o EcoBeat aí, mas agora tô aqui, ó. Loyal e Forte, uma Muito marca. bom. Obrigado, Bianca. Família Adepat. A marca é da família dela. Família fundada pelo primo, que tem um legado. O primo já saudoso, mas jovem, mas deixou uma marca. Deixou um legado. E hoje a gente veste o legado de uma família representando aqui com muito carinho. Muito Muito bonito. obrigado pelo presente, muito obrigado por nos apoiar. Espero aí que vocês possam ter muitas vendas para que fiquem aí estilosos assim como eu. Então tem link aqui também na descrição. O Vitor vai ter que colocar um monte de link aqui na descrição, que eu já falei vários, tá bom? Se não tiver os links, você vai ligar, vai mandar um WhatsApp 11 96579 4321, que é o WhatsApp do Vitor. Fala, cadê o link para eu conhecer a linha de roupas incríveis da Loyal e Forte. Família Adepat, Bianca, gratidão, um forte abraço. E assim a gente encerra, Flávio. Ótimo. Deu certo? Deu muito certo. Curtiu? Curti demais. Então Obrigado pela oportunidade. Então dá tchau. Tchau, galera.